Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta segunda-feira bora falar sobre atacante uruguaio que figura na seleção do seu país, que está na mira do Santos. Trata-se de Brian Rodrigues, de 25 anos, atualmente no América do México. Lucas Mussetti, Lucas Barros do Diário do Peixe, o Mussetti do UOL e até mesmo o seu próprio empresário, o empresário do jogador, revelou numa entrevista nesse final de semana, trouxeram essa negociação do Santos por este jogador. Vamos analisar, falar das perspectivas, as nuances e comentar um pouco sobre este atleta neste conteúdo. Peço para que você deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, rumo aos 15 mil inscritos. Comente, diga se você conhece o jogador, diga o que você pensa dele, diga o que se você contrataria o jogador e opine sobre um tema específico a respeito deste atleta que eu vou trazer no decorrer desse vídeo, tá bom? Compartilhe com os amigos para que mais pessoas saibam que o Santos tem interesse na contratação de Brian Rodrigues. Ah, e também é importante, hype o vídeo aí, galera, na tela do seu smartphone, do seu tablet, na parte dos comentários, tem uma bolinha do lado para você arrastar a tela e hypar? Se tiver, dedo no hype aí, você me ajuda, tá bom? É um mecanismo que o YouTube criou para impulsionar os vídeos dos canais pequenos, tá bom? Vale para canais que tenham menos de 500 mil inscritos, como é o meu caso. Mas um dia a gente chega lá. Bom, galera, vamos lá. Brian Rodrigues, 25 anos, atacante uruguaio. Ele é um ponta esquerda, joga também pela direita, mas majoritariamente pela ponta esquerda, jogador destro. O chamado jogador de perna invertida, né? Jogador de perna trocada. Eu tirei o som aqui do meu telefone, estava apitando o WhatsApp Web. Desculpe, ao vivo tem dessas coisas. É o jogador de pé trocado. O que isso significa? Joga pela perna esquerda, pela ponta esquerda, mas tem a perna direita. Os jogadores do Santos são assim. Querem um exemplo? Guilherme, ponta esquerda, que é destro. E assim sucessivamente. O Barreal é canhoto, tem jogado pela direita. Rollaser, a mesma coisa. Então, jogador de pé trocado. É um jogador que está interessando ao Santos, e aí eu vou me apegar aqui a uma informação do Lucas Mussetti. Ele, como eu disse, essa história começou porque o empresário do Brian Rodrigues deu uma entrevista nesse final de semana dizendo que o Santos está negociando com o jogador e que quem também se interessa por ele é o Palmeiras e o Inter Miami, o time do Messi, tá? E aí o Lucas Mussetti foi atrás da informação, conversou com algumas fontes, e aí ele ouviu duas versões diferentes dessas duas fontes. Uma delas disse o seguinte: foi oferecido, é interessante, mas a negociação é difícil. A outra versão dessa outra fonte diz o seguinte: a gente está tentando e o Matos vai dar um jeito. E por que é importante falar sobre o Matos, aspas, dar um jeito? O Brian Rodrigues é um jogador caro e eu vou contar aqui para vocês por quê. Em 2022, estou pegando aqui minhas anotações, o Brian Rodrigues foi comprado pelo América do México junto ao Los Angeles FC, o time da MLS que disputou a primeira fase do Mundial de Clubes. Caiu no grupo do Flamengo e foi eliminado, inclusive. Foram 6 milhões de dólares que o América do México pagou para contratar esse jogador. À época, isso dava 36 milhões de reais, tá? Então ele custou 36 milhões de reais. Em janeiro deste ano, na reta final da janela de transferências, o Vasco da Gama ofereceu 7 milhões de dólares pelo Brian Rodrigues para o América. O América do México gostou dos valores e só não liberou o jogador por conta da iminência do fechamento da janela. Por mais que fosse um valor que os agradava, eles não teriam tempo hábil para repor um jogador que é considerado importante, que é um jogador titular. Só para você ter uma ideia, meu amigo e minha amiga que está acompanhando esse vídeo. Na atual temporada, o Brian Rodrigues jogou 44 jogos, 13 gols e 9 assistências, ou seja, são 22 participações para gol em 44 jogos. Trocando em miúdos, significa que a cada 2 jogos, o Brian Rodrigues contribui com um gol, seja dando passe, seja ele mesmo botando a bola na rede. E foi por conta desse seu protagonismo no América do México que na reta final da janela o América do México não topou liberar porque perderia um jogador titular importante e não teria tempo hábil para repor o negócio. O atleta, perdão, né? Não teria tempo de fazer outro negócio. Então veja como é um jogador caro.
foi comprado por 6 milhões e o Vasco o compraria depois, 2, 3 anos depois, por 7 milhões de dólares. E o Santos vive situação financeira complicada. A gente tem visto aí as movimentações do Santos, os nomes que têm sido especulados no Santos, ou são jogadores sem contrato, como é o caso do William Arão, ou são jogadores que estão em fim de contrato e que você faz ali uma negociação, conversa com o clube, para que haja uma liberação antecipada sem que você tenha que comprar o direito econômico do jogador. Exemplo, Igor Vinícius, tinha contrato até dezembro desse ano, o Santos negociou com o São Paulo ficou com uma parte do passe dele, 20%, pensando numa venda futura, e o Santos pega o jogador sem pagar nada. O Mike, que também interessa ao Santos, vai pelo mesmo caminho. Tem contrato até o final do ano e o Santos está tentando uma liberação. O William Arão é o mais fácil, ele não tinha contrato. E aí você veja que o Brian Rodrigues tem, eu vou até tentar pegar aqui a informação ao vivo, eu deveria ter feito isso antes, peço desculpas para vocês, até onde vai o contrato dele. Se eu não estiver equivocado, o contrato dele vai até junho de 2026, então ainda teria mais um ano de contrato. O Santos teria, portanto, que pagar para contratá-lo e pagar uma quantia salgada. Então a pergunta que eu faço é: como o Santos vai fazer isso na situação financeira que se encontra? Da onde virá esse recurso? O que o Santos pretende fazer para viabilizar essa contratação? Voltando a essa fonte do Lucas Mussetti, que disse que o Matos vai dar um jeito, que jeito seria esse? Vai conseguir baixar a pedida do clube mexicano? Para quanto? Para quanto? Vai oferecer algum jogador em troca? Vai ser um empréstimo com obrigação de compra só lá na frente? E aí o Santos, sei lá, atrelaria essa compra a uma participação na Libertadores, e aí se o Santos conseguir chegar na Libertadores, aumenta o orçamento, e aí pensando nesse dinheiro que pode vir a entrar no futuro, o Santos compraria o jogador? Quais seriam essas condições? Então eu estou curioso para saber, nesse momento, não vazou ainda se o Santos fez proposta oficial, estaria ali numa negociação, naquela sondagem, naquela etapa inicial. Ainda nós não temos valores, uma proposta inicial do Santos, quanto os mexicanos querem, etc e tal. Mas em resumo, jogador com um bom número de gols e assistências, jogador que figura na seleção uruguaia, na atual eliminatórias para a Copa do ano que vem, ele disputou 6 partidas, começando 3 como titular e outras 3 entrando no decorrer do jogo, inclusive pela seleção do Uruguai, ele entrou também pela ponta direita, ainda que prevaleça a ponta esquerda. Então, o Santos está tentando. É um jogador jovem, poderia ser revendido lá na frente, faz bastante gols, dá bastante assistências. Por exemplo, com a camisa do Los Angeles FC, onde ele jogava antes de ir para o América do México, segundo as minhas anotações aqui, 55 jogos, 8 gols e 12 assistências, 20 participações para gol em 55 jogos. É uma média inferior à que ele tem na atual temporada no América, mas ainda assim tem bons números, né? Tem bons números. Esse sim, eu acho que em tese, se chegar, nós não sabemos se chegará, chegaria com potencial para ser titular. E aí precisaríamos ver o que seria do Guilherme. Se ele é deslocado para a ponta direita, ou se o próprio Brian Rodrigues joga na direita, se o Guilherme vai ser testado como centroavante por ter faro de gol, por ser um jogador veloz, de puxada de contra-ataque. Enfim, estamos aqui especulando diante desse interesse do Santos nesse jogador. Mas aí, gente, percebam que até agora eu só falei sobre coisas positivas relacionadas a esse atleta. Precisamos falar sobre um aspecto negativo. Qual é, André? E eu te explico. Em 2024, o Brian Rodrigues foi acusado por uma adolescente de ser cúmplice de um crime sexual. O mesmo crime pelo qual o ex-jogador do Santos, Robinho, foi preso e condenado. Eu não vou dizer qual crime é, aliás, eu não sei nem se eu poderia ter dito a expressão crime sexual, que eu acabei de repetir. Não sei se o YouTube retém a monetização, se ele acha que eu estou fazendo apologia e boicota a entrega desse vídeo. Mas é uma acusação gravíssima, de uma questão asquerosa, né, lamentável, e que ele é acusado, ele é investigado. Quando o Vasco negociou com esse jogador, eu encontrei uma informação do jornalista Lucas Pedrosa, que tem um canal sobre o Vasco no YouTube. Ele trabalha também na Cazé TV, no SBT Rio, é o canal do Pedrosa. Ele trouxe uma informação de que quando o Vasco negociava com o jogador, lá junto ao América do México, o staff, os empresários do Brian Rodrigues, disseram que eles têm a convicção de que ele é inocente e de que ele não seria condenado. Essa é a versão do staff do jogador.
e que o Vasco, naquele momento, negociava nos seguintes termos com a América do México: empréstimo com obrigação de compra. Mas, e detalhe importante, essa obrigação de compra deixaria de existir caso o Brian fosse considerado culpado, fosse condenado, porque aí não faria sentido comprar algum jogador que poderia, por exemplo, ser detido, não é verdade? Então, nas tratativas, o Vasco colocou essa ressalva. Beleza, empresta, a gente paga para ele vir agora, vamos estabelecer metas para que nós compremos o jogador de vocês, vocês vão receber a grana, mas se no meio do caminho tiver um desfecho na esfera judicial, a gente não vai comprar. Então, percebam que existe aí uma brecha. É claro que do ponto de vista até moral dos meus princípios, eu não gostaria que o Santos tivesse no seu elenco alguém que responde ou que é investigado por esse tipo de conduta. É óbvio, né, que eu também não sou punitivista. Ninguém será considerado culpado enquanto não houver o trânsito em julgado, enquanto o negócio não for ali decidido pela justiça. Não estou culpando antecipadamente o rapaz. Mas é aquele ditado, não é mesmo, meu amigo e minha amiga? Para que procurar sarna para se coçar? Não é verdade? O Santos poderia ali ter de novo aqueles episódios em que os patrocinadores justamente dizem, ó, ou a gente fica como patrocinador ou você vai ficar com esse cara aqui, né? Toda aquela questão de pressão da mídia, que é legítima e tá tudo certo isso, tem que haver essa pressão, sim. Então a única ressalva que eu faço é: será que só existe esse tipo de jogador? Será que não existe outro Brian Rodrigues por aí que seja tão bom quanto ele, porque ele de fato é um bom jogador, mas que não tem essa questão investigativa? Porque já pensou o Santos enrolar essa negociação até saber se ele será absolvido ou condenado? Então, essa é uma ressalva que eu faço. Repito, quero deixar claro, não estou condenando ninguém. Que ele se defenda e que, se for inocente, quem o acusou indevidamente, pague, né, por denunciação caluniosa, por injúria, por calúnia, por difamação, qualquer tipificação penal que seja. Né? Eu não sou juiz, não sou eu que vou condenar ou absolver ninguém. Mas eu fiz questão de destacar isso, porque, poxa vida, né? Nós passamos recentemente por isso quando nós contratamos o Robinho, já condenado, isso é importante que seja dito, e nós vimos tudo o que aconteceu. O Santos já tem problema demais para se preocupar. Vai voltar o Brasileirão com 3 jogos dificílimos. O Santos está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro. Já estamos fora da Copa do Brasil. As notícias não são nada positivas. E a gente vai buscar mais esse problema para nós? Eu recomendaria cautela. Mas essa é apenas a minha opinião pessoal. Eu sei que existem muitas pessoas que não se importam com isso, muitos torcedores do Santos que não se importam com isso e pensam o seguinte: ó, eu estou aqui para ver o cara jogador de futebol. O que ele faz na vida pessoal dele não me importa. Eu respeito a sua opinião, eu não penso desta forma. Mas, como eu sempre digo, esse aqui é um canal democrático plural. Eu estou dando a minha opinião porque o canal existe para que eu opine sobre os assuntos. Mas está registrado qual é a minha opinião. É um bom jogador, mas essa questão jurídica, investigativa, me preocupa. E eu acho que deveria preocupar o Santos, e aliás, preocupa. O Diário do Peixe, na reportagem do Lucas Barros, diz o seguinte: que o Santos pretende esperar o desfecho judicial para saber se avança pela contratação. Então o próprio Santos está de olhos bem atentos a este respeito. Beleza, galera? Então esse é o vídeo desta terça-feira, falando sobre o interesse do Santos no uruguaio Brian Rodrigues. É bom nome? Você traria? Jogador bom custa caro, então o Santos tem que comprar? Opine, compartilhe, deixe seu like, hype o vídeo e se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Ótima semana para você, fique com Deus, um abraço e até a próxima.